Olá pessoal, eu me chamo Kleber Dantas, sou atual presidente da Associação Cultural Quadrilha Junina Lajeiro Seco. Esse grupo cultural que é considerado a quadrilha junina mais antiga do Brasil. Eu já faço parte desse grupo há mais de 20 anos e desde o início eu já venho desempenhando aí alguns papéis fundamentais e bem diferentes dentro do grupo. Eu já fui desde brincante, passando por essa parte, dançando nos palcos, já fui aderecista da quadrilha, já fiz parte do conjunto musical e desde o ano 2015 decidi aí me aposentar dos palcos e passar para os bastidores, passar aí a fazer parte da organização do grupo cultural. Me uni a alguns amigos e alguns participantes da quadrilha e a partir daí nós instituímos uma nova diretoria. Diretoria essa que é composta por 11 membros e que até os dias atuais ainda está ativa. Diretoria que ajuda a quadrilha e a quadrilha já faz parte de uma alavancagem muito grande e que já acumula títulos, conquistas e participações no âmbito estadual e no âmbito do Brasil. Iremos contar neste documentário a história desse grande grupo cultural chamado Quadrilha Junina Lajeiro Seco. Esse grupo cultural que já atravessa aí várias e várias gerações e encanta pessoas no Brasil, no Nordeste e na Paraíba há muito tempo. E para contar essa história, traremos aqui ao longo desse documentário personagens importantes, pessoas que passaram pela história dessa junina e pessoas que fazem parte até hoje. Essas pessoas irão trazer e expor aqui nesse documentário as suas vivências, iremos apresentar vídeos para que vocês conheçam a história desse grande grupo chamado Quadrilha Junina Fazenda Lajeiro Seco. Tece a linha do horizonte, traz tanta paz, em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção divinar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará.
atual presidente. Seu Luiz, qual o nome da quadrilha? Fazenda Lajeiro Seco do Coronel Oliveira. Kleber, em que segmento artístico, cultural, a Junina se encaixa? A quadrilha Junina Lajeiro Seco ela se encaixa no grupo de cultura popular. Esse trabalho já é desempenhado há 74 anos, sempre desde o início no bairro do Roja, e é dentro desse segmento da cultura que nós nos encaixamos, no grupo de cultura popular. Seu Luiz, como foi que a Lajeiro Seco surgiu? Conta um pouco pra gente desse início. Olha, a quadrilha começou com mulheres, só mulheres. Uma parte existia de homem e a outra ficava como mulher. E aí começou, 12 casais de cada lado. E quem teve a ideia? Quem foi que idealizou, né, Essa o surgimento ideia, da a Lajeiro ideia Seco? foi minha e das mulheres, que as mulheres foi quem, o grupo de mulheres foi quem chamaram, seu Luiz, vamos fazer uma quadrilha junina para a gente brincar o São João desse ano. E aí começou a Lajeiro Seco. Kleber, quantos componentes tem hoje na quadrilha? Atualmente, a quadrilha Junina Lajeiro Seco ela é o grupo junino com o maior número de componentes. Né? Componentes diretos, nós temos aí cerca de 150 brincantes, que são os pares, né? Como o senhor Luiz falou, naquela época começou com 12 pares, hoje a coisa já evoluiu bastante e a gente já conta aí com mais de 50 pares. Né? Fora os brincantes, né? que é como nós chamamos as pessoas que dançam a quadrilha, nós temos uma diretoria, né? De 11 membros, nós temos um grupo de teatro que atua dentro dos espetáculos, aí com 15 membros, nós temos aí um grupo, né? Que antigamente, como o seu Luiz mesmo sabe, antigamente era um grupo, um trio, né? Hoje em dia já é um conjunto musical. Nosso conjunto musical ele conta aí com 15 membros, ou seja, diretamente a quadrilha Junina Lajeiro Seco ela tem aí cerca de 300 pessoas que fazem parte desse grande espetáculo. Kleber, fala um pouco pra gente sobre alguns membros e o perfil deles, o que eles fazem. Certo, o perfil dos nossos brincantes são pessoal de baixa renda, né, sobretudo do bairro do Roja. A quadrilha Lajeiro Seco, aí, desde a sua fundação, no dia 10 de março de 1947, ela sempre esteve, né, no bairro do Roja, desempenhando esse papel. Então, assim, é uma quadrilha junina que já passou por várias gerações. E sempre esse público-alvo, né, as pessoas que fazem parte da quadrilha, são as pessoas da própria comunidade, né, e assim também com pessoas admiradoras que veem o trabalho da quadrilha e vêm de outros bairros, sobretudo da grande João Pessoa. Nós temos também um grupo de diretoria de pessoas que iniciaram a sua trajetória dentro do grupo da Lajeiro Seco, né, como brincante, e através do tempo aí se tornaram diretores, né, para organizar a quadrilha, assim como eu também, né, que iniciei como brincante, e os atuais diretores também, que iniciaram como brincante e hoje em dia estão na organização da quadrilha. Então, assim, esse é o perfil das pessoas que fazem parte da quadrilha junina Lajeiro Seco. Kleber, onde a Lajeiro Seco geralmente se apresenta? A Lajeiro Seco ela se apresenta desde o seu início, né, desde a sua essência aí, na maior parte na comunidade. Como antigamente era formado um pavilhão, né, a comunidade ela montava um pavilhão, os componentes da quadrilha, e as apresentações eram montadas dentro desse pavilhão. O seu Luiz vai falar com maior propriedade, porque o seu Luiz tem essa vivência, né, que há um tempo a gente já não vive mais. Hoje em dia a gente ensaia nos ginásios, né, que são os espaços aí. Houve essa migração dos espaços do pavilhão para o ginásio. E nós se apresentamos em escolas, nós se apresentamos em festivais, nós se apresentamos sobretudo nesses locais aí. E fora da cidade, do estado, vocês também já se apresentaram? Conta um pouco aí pra gente dessas experiências. Sim, na verdade a quadrilha Junina Lajeiro Seco é uma das quadrilhas mais premiadas do estado, né? E todo ano é feito um concurso a nível estadual, e essa quadrilha que vence o estadual, ela é escolhida para representar o estado da Paraíba em outros estados. Então assim, a quadrilha já se credencia a fazer uma viagem aí que geralmente são para vários estados do Nordeste. A quadrilha Lajeiro Seco já se consagrou aí 6 vezes, e das 6 vezes nós fomos credenciados para visitar esses estados do Nordeste. Fora isso, a quadrilha Junina Lajeiro Seco já viajou para o Piauí,
O ano de 2018 foi o nosso último grande campeonato, onde nós conseguimos ser campeões estaduais. E nessa oportunidade, o concurso aconteceu no estado de Roraima. A quadrilha Lajeiro Seco ela fez pedágio, a quadrilha Lajeiro Seco ela vendeu rifa para que a quadrilha fosse, né? E graças a Deus nós conseguimos ir ao estado de Roraima, representar o nosso estado, né, da Paraíba, e foi uma experiência assim magnífica. Muito bom. E, seu Luiz, e antigamente, como era na sua época que o senhor marcava, onde era que vocês se apresentavam? Na minha época, nós se apresentávamos no pavilhão. O pavilhão, que fazia a festa desse pavilhão, era uma maravilha. Uma coisa, não é que nem hoje, que hoje é diferente, né? Mas é coisa, espetáculo mesmo que fazia. Além do pavilhão, onde a quadrilha, né, ensaiava, se apresentava também para o pessoal do bairro, fora o bairro onde ela, né, reside, onde ela acontece, ela saía para outros bairros, para alguma outra cidade também naquela época, ou só ficava no pavilhão? Saía. A gente saía daqui para Recife, saía para Caruaru, isso logo fazia saída. E saía, brincava, saía, às vezes, que naquela época não tinha transporte de ônibus, saía de caminhão. Ia e voltava de caminhão. Naquela época se chamava pau de arara. Né? Cléo, vocês na Lajeiro Seco já ofereceram alguma atividade artística para os brincantes? Sim. Quais? A quadrilha Lajeiro Seco ela é tida, né, já está aí na atividade há 74 anos, como uma grande escola junina de João Pessoa. Hoje se criou um mercado dentro desse segmento, né? Ou seja, a quadrilha Lajeiro Seco ela já formou grandes artistas, grandes coreógrafos. Se fizer aí um mapeamento, a maioria das quadrilhas de João Pessoa, ela sempre tem alguém que foi formado dentro da Lajeiro Seco. Então essas pessoas que foram ali criadas dentro da Lajeiro Seco, elas passaram a integrar outros grupos e de forma profissional, né? Então assim, de forma natural, a Lajeiro Seco ela já vem promovendo essas atividades formativas aí há muito tempo. Hoje existe aí uma gama de artistas que foram formados na quadrilha junina Lajeiro Seco. Vocês já tiveram a experiência de se apresentar em alguma escola? Isso. Como foi? Na verdade, nós já ensaiamos em escola. Nós somos do bairro do Roger. O bairro do Roger ele conta com 3 escolas, né? Apesar de ser um bairro consideravelmente pequeno, ele conta aí com 3 escolas. Então, assim, a vivência da Lajeiro Seco ela passa por essas escolas, né? Hoje nós temos aí componentes, na verdade, que são alunos dessas escolas. Então, assim, todos os períodos, digamos, de gincana, de atividades dentro da escola, a quadrilha junina Lajeiro Seco ela é solicitada para participar. Então, assim, o nosso diálogo com essas escolas, não só com as escolas também, como as entidades do bairro, né, de formação de artistas, as entidades educativas do bairro, nós temos esse diálogo assim, muito extenso e graças a Deus nós temos feito aí um bloco, né, de formação muito grande, não só dentro do bairro, né, mas na grande João Pessoa. E quem já fez parte dessa quadrilha? Os ex-brincantes. Conta aí pra gente um pouco dos ex-brincantes também. Isso é uma curiosidade muito grande, né? Seu Luiz também pode relatar. Eu sou nascido e criado no bairro, né? Meus pais aí, eles me levavam quando eu era pequeno para assistir os ensaios da quadrilha. E é uma curiosidade muito grande do bairro, é que se você andar em qualquer rua do bairro do Roger, bairro onde a quadrilha junina Lajeiro Seco foi fundada e atua, né, até os dias atuais, você involuntariamente você vai falar com alguém ali que fez parte, ou uma tia, uma mãe, alguém que fez parte da quadrilha junina Lajeiro Seco. Então assim, o bairro do Roger, ele é 100%, né, seu Luiz? Ele tem muita gente aí que já fez parte da quadrilha junina Lajeiro Seco. Muita gente mesmo. Seu Luiz, ele conhece essas pessoas, né? Então assim, ele viveu, né, junto com essas pessoas e hoje quando a gente passa, né, na casa dessas pessoas, a gente conhece, né, a gente vê aí a vivência dessas pessoas dentro da quadrilha, né? É uma coisa incrível. Às vezes eu encontro na rua com gente que eu
que brincou na quadrilha e às vezes eu não chego a conhecer. Ele falou, seu Luiz, você não conhece mais não, eu brinquei na Lajeiro Seco. E na verdade foram várias gerações aí que passaram Muita geração. Passaram muitas gerações, ou seja, o seu Luiz já está aí desde a da fundação, né? Desde 1947, a quadrilha já conta aí com 74 anos de história. Atualmente, uma curiosidade, né? Eu resido no bairro do Roger e eu moro num terreno, né? Na minha casa onde eu moro, é onde era o pavilhão, né, seu Luiz? Onde era o pavilhão. Ou seja, fui morar numa casa onde era o pavilhão da quadrilha, um espaço aí onde várias quadrilhas já se apresentaram, né? Várias quadrilhas fizeram. Infelizmente, aí mais ou menos no início dos anos 2000, houve uma lei aí municipal que proibia a montagem de pavilhões. Naquela época era bom porque brincava, a gente saía daqui de um bairro para outro de pé e nunca acontecia nada. Hoje em dia não pode fazer mais isso, né? Kleber, a gente sabe que a Lajeiro Seco é uma quadrilha gigante, né? E para se fazer uma quadrilha nesse porte, diante de todos os setores que, né, dela tem para acontecer, para isso vocês recebem alguma iniciativa, tem algum patrocínio, algum recurso público? Na verdade, grande parte da promoção desse espetáculo é feito com recursos próprios. A gente recebe sim uma ajuda da prefeitura, uma subvenção na verdade da prefeitura, que é um projeto da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e todos os anos nós recebemos um valor, né, através da Liga das Quadrilhas, e esse valor ele varia, né, de ano a ano, de acordo com a situação financeira da prefeitura e de acordo com a gestão também. Mas todos os anos nós recebemos uma subvenção e cada quadrilha faz a gestão desse recurso dentro da sua realidade. Na Lajeiro Seco nós utilizamos esse recurso da prefeitura, né, para pagar o nosso conjunto musical, né, seu Luiz? Todos os anos nós recebemos esse valor, ou seja, antigamente na época de seu Luiz se pagava um trio musical, né? Que é composto por um sabumbeiro, um triangueiro, né, e cantor, né, e um sanfoneiro. Hoje em dia, para participar do espetáculo como a Lajeiro Seco, nós temos aí uma banda, né, e nós precisamos pagar essa banda porque são compostas por músicos profissionais. Então, na verdade, esse valor que nós recebemos, né, nós pagamos a nossa banda. Agora, os figurinos dos brincantes, a parte de cenário, toda a parte de logística de ensaio, toda a parte de viagens, né, para a gente viajar, a gente precisa, na verdade, angariar esses fundos através de rifas, de promoções, na verdade, de sorteios, né? Na verdade, quem banca tudo isso é o próprio componente, ou seja, para o componente dançar, ele precisa desembolsar um valor, né? Até antigamente o componente tinha que pagar a sua roupa e da sua parceira. Né? Hoje em dia a gente também tem esse formato, né? Só que para facilitar, como eu falei anteriormente, grande parte dos componentes da Lajeiro Seco, eles são compostos por pessoas que amam a quadrilha, eles amam o festejo, mas na verdade, na maioria das vezes, ele não tem um certo recurso, né? Então a quadrilha, para facilitar esse acesso das pessoas, sobretudo as pessoas do bairro, as pessoas que amam a quadrilha, para dançar, nós promovemos essas ações, né? Essas rifas, a gente faz nos ensaios aí alguns sorteios e reverte esse valor para alguns componentes. Então assim, existe uma temporada junina que inicia com os ensaios, né, num ano anterior, geralmente em setembro, para que a quadrilha se apresente em junho, ou seja, a quadrilha não para. Então desde setembro, já com o início dos ensaios, nós já iniciamos aí as promoções, ou seja, para que quando chega em junho, o componente esteja com o seu figurino pago, dentro dos seus próprios recursos, e isso não doa tanto no seu bolso, para que ele não fique aí sem dançar. Caso a Lajeiro Seco seja premiada, como vocês pretendem utilizar os recursos da premiação? Essa é uma grande pergunta, na verdade uma grande dificuldade nossa, já de muito tempo, é essa parte de figurino. Né, para fazer figurino, hoje, uma realidade da Lajeiro Seco, que é uma quadrilha de ponta, uma quadrilha que promove grandes espetáculos, nós precisamos comprar tecido em outros estados, nós precisamos contratar costureiras, por mais que a gente
terceirize a mão de obra, a gente sempre vai precisar de uma mão de obra profissional, de costureiros profissionais, a gente paga por isso. E uma das coisas que a gente sempre fez, de uns 20 anos para cá, e nós estamos tentando fazer isso de forma ainda mais profissional e de forma mais ativa na quadrilha, é que os próprios componentes costurem a sua roupa, dentro da nossa sede, dentro do nosso espaço, e nós não conseguimos fazer isso. Caso nós sejamos contemplados com o projeto, nossa pretensão é comprar máquinas de costuras, para que a gente, a partir dessas máquinas, a gente profissionalize mais a nossa manufatura, a nossa produção de figurino, e que os próprios componentes passem aí a confeccionar o seu figurino. Olá, sou o Rony Lopes, historiador e pesquisador de cultura popular. Faço parte do grupo Lajeiro Seco, no qual ocupo a função de projetista e diretor artístico, ou seja, eu crio os espetáculos juninos junto com minha diretoria, dou fantasia a todo o contexto histórico, se é para falar do boi, se é para falar do maracatu, se é para falar do reizado, da lapinha do nosso bairro. A gente está sempre aí construindo sonhos juntos com essa comunidade. E sempre será um prazer trazer um pouco mais do que é o grupo Lajeiro Seco, não só para vocês, mas para toda a comunidade, Então, assim, a Lajeiro Seco, ela surge nos anos de 1947, ela surge com a ideia de ocupar a função do bairro em propagar o que são as festas juninas. Ela nasce numa relação familiar onde o dono, o seu Luiz Ferreira da Silva, é o condutor desse movimento cultural, e nasce principalmente da ideia de permanência, porque a gente sabe que os anos de 1947, um bairro do Roger, que tinha uma diferença muito grande da urbanidade, ainda um bairro muito rural, um bairro formado por pescadores, por pessoas da redondeza, por trabalhadores, e onde essa família ocupa uma responsabilidade de propagar esse festejo junino na pessoa de seu Luiz, Então a Lajeiro surge nesse âmbito. A Lajeiro tem essa intencionalidade muito grande de vivenciar relações familiares e culturais locais. Eu sempre costumo falar para a minha diretoria e para a minha comunidade, a qual a gente também faz eventos para narrar o próprio contexto histórico da Lajeiro Seco, de como ela surgiu. Eu sempre costumo falar que a Lajeiro Seco ela é a ideia da memória viva. A memória viva desse bairro, a memória viva dessa sociedade de 40, especificamente 1947, como disse há pouco. E a Lajeiro tem essa ideia de permanência. Eu sempre... uma ideia de narrativa pessoal da história à memória, que é na figura de seu Luiz, é de espalhar, de continuar algo que nasce lá atrás, e tem a ideia dessa urbanidade, dessa concentração do hoje, de tentar continuar fazendo festejos e manifestações. Então eu fico muito feliz, enquanto historiador e como membro desse grupo, em ter uma história à memória viva, que narra como surgiu, como surgiu essa história, como surgiu esse contexto local da quadrilha junina, como surgiu outras manifestações culturais. Porque quando a gente fala o mestre seu Luiz, o mestre Luiz Ferreira, como a gente particularmente chama, alguns chamam de seu Lula, ele guarda essa memória histórica muito viva, é muito fresca. Um homem que carrega 74 anos de uma tradição, e traz para essa comunidade, não só para essa comunidade do bairro do Roger,
ele traz para o Brasil todo essa continuidade. Porque a memória, a história, como nós sabemos, a maior linha, né, de continuidade é o existir. E é isso que ele traz para a gente, né? Então, ter um condutor, ter um mestre, ter uma pessoa que mantém a cultura popular viva, né, nessa trajetória de 74 anos é difícil. E é uma honra também, uma felicidade muito grande tê-lo, né, narrar quadrilha junina. Porque quadrilha junina, como a gente sabe hoje, nessa urbanidade toda, nessa ideia da internet, do apressamento da internet, nessa ideia da contemporaneidade toda, os festejos culturais, de forma geral, eles acabam se perdendo. Então, são atividades como esta, como esse documento vivo que a gente está fazendo, que mantém esses festejos, que mantém essa festividade, que nos dá a condição de dar continuidade a tudo isso. Eu acho que o símbolo maior é o ano de 1947 para esse grupo que a gente faz parte. Ter pessoas de uma comunidade carente, vivenciando o que era uma cultura muito elitista, como a gente já sabe que o quadrilha junina surge lá atrás, uma cultura muito elitista europeia, e traz para esse Brasil, nos anos de 47, que ainda é rural, e que decide vivenciar, né, dentro da própria quadrilha junina, a lapinha que existe no bairro, acaba trazendo o Bumba Meu Boi que existe no próprio bairro do Roger, acaba também trazendo participantes que participam de outros movimentos culturais, como grupos de cangaços do bairro do Roger. Então, a quadrilha agrega setores que está também envolvendo segmentos culturais à parte, né? Lajeiro Seco, ela é um pedaço, ela é uma coxa de retalho, né? Já falando um pouquinho sobre artesanato, a Lajeiro Seco é uma coxa de retalho, porque a gente tem aqui, vou falar com todo respeito, todo carinho, né? Nós temos um monte de moleque, no bom sentido, que cresceu na Lajeiro Seco e que hoje faz parte da comunidade circense, faz parte da comunidade teatral, nomes do próprio bairro do Roger que participaram do grupo Lajeiro Seco, através do incentivo da Lajeiro Seco, que participaram diretamente de documentários, né, participam diretamente, são atores nacionais. Então a Lajeiro Seco propaga, não é só a quadrilha junina, a Lajeiro Seco propaga essa ideia de permanência mesmo. Agora, claro, que para tudo isso a gente precisou do nosso grande mestre aí nos incentivando, né? E quanto participantes, nós temos os mais variados grupos e todas as classes sociais dentro do grupo Lajeiro Seco. Hoje em dia a cultura popular, ela chega tão longe, né? Ela chega tão longe que ela quebra a barreira econômica, porque nós temos membros hoje que são advogados, que são psicólogos, que são professores, que são pescadores, sabe? São pessoas que trabalham, que são professores do bairro do Roger. Nós temos historiadores, né? Nós temos administradores de forma geral. Nós temos uma demanda ainda bem de pessoas tão grandes e tão variadas de gênero, de sexualidade, de classe social, que fazem essa quadrilha, né? Que constrói esse espetáculo, que constrói essa vivência. E é a cultura que está nos unindo, é a cultura que faz com que essas pessoas esqueçam suas classes sociais e vivenciam toda essa possibilidade de o que eu vou chamar de nova cultura, a nova quadrilha, né? Um novo espetáculo, uma linha tênue, né? Aquela linha tênue que se esquece o capital e se vive muito da simplicidade do que era a cultura popular, daquele início, daquela ideia de dançar de pé descalço, né? Porque quando a gente ensaia a gente tem o prazer de ensaiar no bairro do Roger, no ginásio do Roger e no ginásio que a Lajeiro Seco também ajudou a construir, né? Porque a Lajeiro Seco ajudou também a dar vida àquelas paredes, dar vida àquilo tudo que é o local de ensaio, né? Então a Lajeiro Seco ela rompe local, ela rompe o bairro do Roger, ela é geográfica. Então o nosso grupo hoje, eu costumo falar que ele é conhecido no Brasil todo. Mas por que ele é conhecido? Porque é um grupo que participa de eventos nacionais, né? Nós tivemos o prazer em 2018 de participar do Nacional, né? Ficamos aí entre as 5 melhores. Nós participamos de eventos Norte e Nordeste, né? O qual a Lajeiro Seco teve o prazer de já ficar num pódio entre as 3. Né? A Lajeiro Seco também participa de eventos
via mídia digital, né? Nós temos hoje professores e educadores que dão palestra para o Nordeste, né, sobre cultura popular, sobre evento, sobre a trajetória de Seu Luís, nosso mestre, sobre a trajetória da Lajeiro Seco. Então, Lajeiro Seco é a escola, né? Lajeiro Seco é a escola com toda humildade. Lajeiro Seco, ela forma pessoas, ela forma indivíduos, ela forma cidadão. Como a gente sabe, a cultura ajuda a dar forma, né, ajuda o cidadão a se formar. Está dentro da Constituição da gente, né, de 1988, cultura como essência à educação, né? Então a gente observa essa Lajeiro Seco como fruto, como fluxo de pessoas e fluxos de vivências, né? É isso que a gente tem para falar de uma apresentação. Se apresentar quanto Lajeiro Seco, se apresentar como Lajeiro Seco, são coisas que caminham junto. E é isso que a gente pretende, sim, se apresentar para o mundo, se apresentar para as pessoas. Nos falta só duas coisas, né? Enquanto Grupo Cultural Lajeiro Seco, com 74 anos de tradição. Nos falta romper o Brasil, que é um sonho nosso, levar a cultura popular junina para a América Latina, né? Já conhecem por mídias digitais, né? E romper a América Latina e levar essa cultura aí, quem sabe, para fora do Brasil, né? Se conhece muito do samba, e que bom que se conhece do samba, mas que se conheça muito do que é nossa festividade junina, que é tão linda, tão rica e é tão própria. É por isso que somos hoje conhecidos como a quadrilha mais antiga do Brasil em atividade. Isso é Lajeiro Seco. Membros da quadrilha, eles só fazem mesmo dançar? Como é que acontece a movimentação dentro da quadrilha? A movimentação começa porque a gente tem uma diretoria, a diretoria são 12 pessoas, e são 12 pessoas que têm amor pela quadrilha. E o que ele faz, eu apoio o que eles fazem porque faz bem feito, e faz um negócio bonito. Olá, eu me chamo Marcílio, faço parte da Junina Lajeiro Seco. Atualmente eu ocupo o cargo de diretor financeiro. Sou responsável pelas finanças da quadrilha, como pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, controlo o fluxo de entrada e saída de valores correspondentes ao espetáculo e faço tudo com muito orgulho e amor. Obrigado. Olá pessoal, eu me chamo Rivando Brasil, eu sou formado em marketing, eu faço parte do Grupo Cultural Lajeiro Seco desde 2003. Em 2018 eu recebi o convite para compor a direção, que para mim foi um motivo de honra, e na direção eu faço parte do grupo de marketing, que faz várias ações sociais. Então, para mim é um motivo de orgulho estar dentro dessa direção maravilhosa. Olá, tudo bem? Eu me chamo Flaviano Souza, eu faço parte da Associação Cultural Lajeiro Seco há mais de 10 anos, onde nessa longa jornada eu me dedico também sendo diretor da parte artística, da parte aí que engloba figurinos, sou eu que vou atrás aí de costureiras, sou eu que tenho contato com aviamentos, representantes de tecidos e com isso também desempenho o papel de brincante na mesma. Ao longo dessa trajetória de dedicação e de amor é que a gente vem somando aí momentos
inesquecíveis. Olá, eu me chamo Luciano Dantas, faço parte da quadrilha junina Lajeiro Seco há cerca de 16 anos. Hoje estou como vice-presidente, sou um dos responsáveis pela logística de saídas e ensaios da quadrilha e também sou um dos responsáveis pelas redes sociais. Olá, eu me chamo Almir Paulo, sou formado em letras, também tenho técnico em radiologia e trabalho na indústria têxtil como analista de laboratório e faço parte da diretoria da Junina Lajeiro Seco. Dentro da Junina, além de atuar com os demais diretores nos assuntos em gerais, né, nos diversos setores, hoje a minha função dentro da quadrilha é na parte audiovisual. Assim, fazendo um trabalho, né, voltado mais para as redes sociais, né, essa parte, né, como filmmaker, edição de vídeo, então criando conteúdos para as redes sociais. Esse é o meu trabalho hoje, né, minha função na Junina Lajeiro Seco. Gravando. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ebson Osbel, marcador e diretor da quadrilha Junina Lajeiro Seco, a mais antiga do Brasil. Na Lajeiro Seco, tudo começou através de um convite de um amigo meu a dançar na própria Lajeiro Seco. Só que não era muito minha vibe, não era muito minha cultura e não conhecia a quadrilha junina, até então não gostava de quadrilha junina. E foi quando eu comecei a conhecer de perto, vi algumas apresentações de outras juninas e da própria Lajeiro Seco, foi quando eu me identifiquei e vi que era totalmente diferente do que eu imaginava. Então foi daí que eu fui para o primeiro ensaio, aceitei o convite do meu amigo e entrei na mais antiga do Brasil, na Lajeiro Seco. E através de umas brincadeiras em ônibus, em viagens e até mesmo com o antigo marcador da própria quadrilha, surgiu a oportunidade de uma brincadeira dele me chamar para ser marcador. E foi quando eu disse, não consigo, não tenho tamanho para isso, não tenho estrutura tal. Ele disse, não, pelo você ver, já vem se destacando nas viagens, brincadeiras, e você consegue sim ser um marcador. E foi quando a gente fez alguns testes, ele me lançou como marcador, aceitei o desafio e estamos aí. Em 2016 foi quando eu assumi como marcador, foi um ano de desafios gigantescos, tanto para a quadrilha quanto para mim mesmo. Então foi quando aí eu comecei a me destacar e encarar o personagem para sair de brincando e para ser marcador. Então foi um desafio gigante e deu certo, né? E tá dando certo até hoje, venho me destacando em diversos festivais, tanto no estado quanto também em todo o Brasil. E se Deus quiser, vai dar mais ainda, né? E estamos aí para mais uns 10, 15, 20 anos como marcador e também como diretor, fazendo cultura para todo o Brasil, e junto na mais antiga do Brasil, que é a Lajeiro Seco. A partir de agora, explode quadrilha! Junina Lajeiro Seco! Vai invadir! Vai Salvador! Atenção, senhoras e senhores! Vamos invadir essa praça! Porque Junina Lajeiro Seco veio festejar! Então, durante a pandemia, a gente que faz quadrilha teve um desafio muito grande. E o que aconteceu? Tudo estava tudo bem, tudo normal. Quando, salvo engano, em março foi quando tudo começou, que estourou a pandemia, que começou a parar tudo. E a quadrilha já vinha, né, com um projeto já bem elaborado, pronto já. A gente estava com tudo, quase tudo pronto. Né? A questão de figurino, de cenário, tudo para acontecer normal como todos os anos. E foi quando a gente se deparou com essa situação que parou o Brasil e até o mundo. E para a gente ficou pensando, e agora? Né? A direção parou, veio aquela... E a gente, o que é que a gente vai fazer para manter essa cultura viva, para manter a quadrilha viva, né? Ativa, os brincantes, tudo, e a gente ficou buscando uma forma. Foi quando veio a ideia de fazer lives, programas, tudo virtuais, né? Porque o que veio em alta, o que se tornou bastante, que viralizou muito, foi essa questão de live no período de pandemia. E com a Lajeiro não foi diferente. A gente fez esse trabalho também.
né? E foi muito bom, foi muito, apesar de ser um desafio que não é fácil, né? Porque a gente não era acostumado com isso, mas a gente conseguiu fazer tudo certinho e foi muito gratificante, tanto para a gente que faz, né, a diretoria, como também para os brincantes, que a gente viu que a interação foi muito boa, né? E dentre os trabalhos que a gente realizou, teve um programa que a gente fez, que era semanal, todos os sábados acontecia, e o Mundo Junino, tanto os quadrilheiros da gente, da nossa quadrilha, como os demais, né, quadrilheiros em geral do Brasil inteiro, participavam disso daí, que foi o programa Coisas de Quadrilha. E eu tive esse desafio de dirigir, né, de fazer direção desse programa, como também a gente participou recentemente de mais um desafio muito grande que a gente teve na pandemia, foi realizar 2 espetáculos em um mês só, porque a gente participou do festival que aconteceu, né, no município, né, realizado pela Funjop, e também uma live que a gente fez nossa mesmo da quadrilha, com 2 espetáculos, né? E eu, junto com toda a diretoria, a gente fez um trabalho muito bacana, dirigindo, roteirizando, né? E foi gratificante demais mesmo, ver tudo aquilo acontecer, que a emoção até tomou conta, e isso aí não tem como deixar passar, porque a adrenalina que a gente sente dentro dos festivais, fazendo quadrilha no período junino normal, aconteceu da mesma forma. Então, esse resultado foi muito bom, porque a gente fez com que o brincante ele estivesse ativo, fazendo cultura, brincando quadrilha no São João, em meio a toda a dificuldade que a gente teve na pandemia, e na verdade ainda está, mas se Deus quiser, isso vai passar logo, né? A gente está vendo que está fluindo, e ano que vem a gente vai fazer um São João abraçando, né, que é o que a gente gosta de fazer, e sentindo o calor humano, que é fazer quadrilha junina, e na Lajeiro Seco, a mais antiga do Brasil. Tem São João no tecido que vem da flor, na espiga que João plantou, na couraça que abraça o pé, nas receitas que vó deixou, simpatias que são de amor, que assim seja se Deus quiser. Vai ter São João no casebre caindo ao chão, no palácio em construção, dentro de quem quiser e puder. Vai ter São João no AP ou no casarão, no hospital da restauração, lá na laje de Zé e José. Vai ter São João nos terreiros do meu sertão, sua casa um bom salão, o arraiá tá de pé, bote fé. Enquanto houver sanfona e um arrasta-pé, e o toque da zabumba numa solidão, o grito do triângulo na mão da mulher, pode crer, vai ter São João. E quando essa fogueira que habita em nós reacender a chama do meu coração, se a fala nordestina não perdeu a voz, pode crer, vai ter São João. Vai ter São João
no casebre caindo ao chão, no palácio em construção, dentro de quem quiser e puder. Vai ter São João no AP ou no casarão. Quando se trata de Lajeiro Seco e da nossa comunidade e dessa quantidade tão grande de pessoas, mais de 300 envolvidas de forma direta ou indireta, né? É a felicidade que move essas pessoas e é quando todas se tornam uma. Sua casa é um bom salão, com a raiata de pé, bote fé. Enquanto houver sanfona e um arrasta-pé, e o toque da zabumba numa solidão, o grito do triângulo na mão da mulher, pode crer, vai ter São João. E quando essa fogueira que habita em nós reacender a chama do meu coração,